O Conversa Delas está de volta e hoje o assunto aqui é comportamento no trânsito. As minhas convidadas são a jornalista Ana Zimmermann e a Carol Wolff, e a nossa convidada especialista no assunto é a psicóloga Neuza Coraça. Aí a gente quer saber, né, Neuza? A gente estava discutindo no final do bloco anterior essa questão mesmo de comportamento feminino e masculino no trânsito. Sim. Parece-me que a Ana tinha uma questão do pessoal mais jovem, e a Ana quer falar, né? Exatamente. Muita gente fala que a mulher não sabe dirigir, atrapalha o trânsito. Talvez seja preconceito, mas tem um tipo de mulher que eu acho que atrapalha bastante o trânsito, que são as mulheres jovens que não prestam atenção. Eu percebo isso na prática nos carros ao redor. E daí elas não têm aquela atitude gentil no trânsito, de deixar você entrar quando você está saindo de uma garagem, de deixar você fazer uma manobra. Você precisa, às vezes, mudar de faixa para entrar na próxima quadra à esquerda e à direita. E me parece que elas não prestam atenção nos outros motoristas. É uma coisa... E tem uma explicação para isso? Tem. Sempre a gente estuda o antes de entrar no carro. Então, essa diferença que está acontecendo, ela é bastante significativa, porque essas jovens que estão, elas dirigem bem tecnicamente, muito bem. Só que, assim, mudou o contexto da vida delas. Então, elas são mais envolvidas também com essa questão, mais ousadas na vida, né? A história do horário das festas, de chegar em casa agora é de manhã. Tem também envolvendo a questão das bebidas com o pessoal mais jovem. Então, é um outro tipo de preocupação. É o oposto dessa pessoa que tem medo. Então, a pessoa que tem medo, ela também sabe tecnicamente dirigir, mas ela tem um medo excessivo que ela se ausenta do trânsito. E esse pessoal que você está comentando, que não são todas as jovens, tem jovens dirigindo bem, de maneira responsável, que se vão para uma festa vão de táxi, mas esse percentual que você está falando, infelizmente, tem essa parte, assim, se você olhar as filas também. São aquelas pessoas que elas não respeitam muito filas do supermercado, na faculdade. Então, é um comportamento que vai para dentro do carro. Mas a percepção que eu tenho, não sei se vocês concordam comigo, é que falta gentileza em geral no trânsito. Não só com as jovens, mas com todos. Para a gente conseguir um espaço para sair da garagem do prédio é muito difícil, porque ninguém dá a vez. A impressão que eu tenho é que aqui em Curitiba, especialmente, o motorista é muito individualista. E eu acho que isso atrapalha demais o trânsito e, inclusive, contribui para quem tem medo de dirigir, sabe? Piora ainda a situação de quem já tem medo. Aí tem algumas situações que envolvem. A cidade, ela era muito provinciana, né? Ela precisou abrir, assim, na força. Então, também abrir esses espaços para as pessoas que estão chegando. Tem uma questão cultural nossa. Tem também uma outra questão que, assim, todas as cidades estão vivendo uma situação semelhante. Muitos carros. Então, tem uma disputa do espaço aumento público. da frota. Isso. Então, a pessoa sai da sua casa, entra no seu carro e vai se comportando como se ainda estivesse em casa. Tem uma confusão entre o espaço privado com o espaço público. É aquele povo que transforma o carro na casa. Né? É isso. E aí vê o outro como um intruso. Nós estamos todos na mesma situação, né? É uma questão de se ajudar ali no trânsito. Eu acho que é uma questão de gentileza mesmo, né? De educação, Educação. não é? Uma coisa... E aí parece que o pessoal assim, de cabeça branca faz melhor esse tipo de... Deixa você entrar, ou, né? Não briga. Parece, dá a impressão que... Às vezes. Eu já teve casos você olha pelo retrovisor, aquele carro que vem chutado. Aí você vai ver alguém de cabelos brancos. Você acha que é um jovenzinho, com o motor envenenado? Não, às vezes alguém de cabelos brancos. Acho que a gentileza, de uma maneira geral, é aquela história. Independentemente da idade, às vezes a pessoa não tem a devida educação. E não vai tratar. Eu acho que nós pessoas estamos com saudades disso na vida, né? Parece que com licença, Nossa, por favor, muito obrigada, muito obrigado. isso, tá meio esquecido. Então, a gente sempre tem que olhar o contexto que este trânsito está inserido. E ele é complexo, porque nas outras situações, as pessoas se reúnem por afinidade. O campo de futebol, a escola dos filhos, a igreja, né? Os amigos. E o trânsito não. O trânsito nós estamos convivendo com todo tipo de personalidade, características. Então, ele é complexo mesmo. Claro. Tem uma pesquisa que diz que de cada 10 motoristas, 3 são mulheres. Nós somos minoria. Mas os homens sempre atribuem a maioria os grandes problemas do trânsito, os acidentes, até a nós, mulheres. Existe todo um preconceito em relação a isso. Vou chamar aqui uma consulta popular para ver como é que está essa questão do preconceito.
contra a Mulher mulher. no volante, perigo constante. Aí, ó. Todos os homens falam que a mulher é muito barbeira no trânsito. Eu acho que tem mulher que dirige pra caramba. Eu tenho reparado que as mulheres andam dirigindo bem melhor ultimamente. Normalmente eles acham que a mulher não é capacitada para estar na direção de um carro, embora eu acho que ela tenha mais consciência no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas que estão ao redor dela. Acho que o homem é mais confiante, né, que dirige bem, eu acho que não cuida tanto como as mulheres. Eu acho que as mulheres prestam mais atenção no trânsito. Barbeira. E não é, posso garantir, eu tenho carteira, eu tenho muito mais atenção do que meu marido. Ele já bateu o carro e eu pelo menos nunca bati até hoje. Eu acho que as mulheres eles têm problemas um pouco de falta de senso de coletivo, às vezes fecha, às vezes não dá passagem. Os homens, por outro lado, têm aquela mania, né, do carro, do motor, e de querer ultrapassar e de querer correr e tudo mais. Olha, eu sou mulher, né? Mas eu acho que em termos de estacionamento, fazer baliza, é coisa de homem mesmo. Ainda não aceita que a mulher dirige melhor que o homem. A mulher dirige melhor que o homem, então? Elas respeitam mais, sabe? E eles não. Eles querem a vez e acabou. E a gente tem que dar a vez para eles. Vou começar com o senhor. O que o senhor acha da opinião? É isso mesmo ou não? Não, não é. Acontece que os homens são mais arrojados no volante, sempre foi assim. Elas param em fila dupla, acham que os outros têm que parar, põe a mão para fora, faz assim. É preconceito. Isso é desse jeito mesmo. É preconceito. É preconceito. O que vocês acharam? Eu acho um pouco de preconceito, sim. Eu não sei, eu não vejo essa distinção de homem dirige melhor que mulher. Eu acho que quando a mulher dirige bem, quando a mulher dirige mal, mesma coisa com os homens. Acho que a única que acertou ali foi a que falou da baliza. É, exatamente. A gente já falou disso. Isso. É um pouco mais difícil mais pra difícil, mulher. Mas o resto é preconceito, não é possível. Aí tem outras questões, por exemplo, se você vai para pesquisar outras áreas, no dia a dia as meninas são mais fáceis, assim, elas se dão melhor na questão do escrever, né, do verbalizar. Então são diferenças na vida que vão para o trânsito. E já está mudando essa questão de achar que a mulher é barbeira, isso já está meio ultrapassado, né? O que a gente percebe é assim, que para o mundo masculino, vamos agora olhar um pouquinho o lado deles, né? Tem homens apoiando bastante a questão do dirigir, apoiando que essa esposa, essa namorada dirija esse carro, né? Até para ser mais independente claro. no dia a dia. Imagina uma mulher que depende totalmente do marido para ir em tudo quanto é lugar porque não sabe dirigir. É complicado. Daí tem uma questão também. Eles apoiam, aí ela começa... Eles pensam que elas vão dirigir para levar os filhos para a escola e para ir para o supermercado. Aí acontece uma questão que ela não espera mais no domingo, por exemplo, ele largar o controle remoto lá, né, da TV. Ela sai, vai para o shopping com as crianças, aí ele começa a chegar em casa e falar que o trânsito está muito perigoso, muito complicado, né? Mas olhando o espaço deles, assim, os homens eles estão perdendo muito espaços para as mulheres nos ambientes, né? De trabalho, da vida. Então parece assim que eles estão tendo que ser politicamente corretos. E eles estão meio indignados com as coisas. E aí o trânsito é como se fosse uma válvula de escape. De ainda talvez não ser tão colaborativo. É uma forma deles marcarem território? Eles esse estão espaço tentando preservar esse território que era oficialmente deles, né? E mulheres e homens dirigem a vida e o carro de maneira diferente e no momento que isso for compreendido, que as pessoas têm que ser colaborativas, vai melhorar os casamentos, vai melhorar a parte coletiva também, né? Eu quero mostrar aqui o livro que você lançou há 11 anos, que é Vença o Medo de Dirigir. Até participei, né, Neuza, na época de uma entrada ao vivo, num dos nossos telejornais. Existe uma receita para vencer esse medo de dirigir? Existe uma orientação que a pessoa em casa, ela pode se ajudar sozinha, depende do grau de ansiedade dela. Ela precisa colocar na agenda esse dirigir. São 3 coisas que ela precisa fazer. Primeiro, organizar um planinho desse trabalho. Segundo, fazer ou uma atividade física ou um exercício muscular, porque ela transpira muito. Ela tem uma questão de tremedeira quando ela pensa, né, em dirigir. E a outra coisa é ter uma aproximação desse carro de maneira gradual. Onde mora uma dificuldade que ela quer tudo ou nada. Ela quer sair dirigindo, não vai sair. Precisa organizar esse planinho de uns 3 meses, umas 2 vezes por semana dessa aproximação, vai conseguir. Grande parte das pessoas vão conseguir. Tem uma fórmula, então. Tem. Inclusive para a estrada, que é o meu caso.
Pois é, estrada. Sim, estrada. Estrada é muito interessante. É importante dirigir um tempo na cidade, primeiro, para vestir o carro, que nós chamamos, e depois iniciar por alguns percursos até determinado, né? Até o pedágio, ou até o aeroporto, onde conviva um pouco com outros carros, e se permitir. A maioria gosta depois de estrada, porque na estrada não tem tanta essa pressão. A pessoa dirige de maneira tranquila, os apressados passam por ela, né? Também tem uma questão do caminhão, o caminhoneiro, né, que eu acho que você tinha falado. Caminhão. E a cada vez mais caminhões. Porque a gente vê muito acidente com caminhão, então isso provoca realmente um temor. Mas a gente também foi ouvir o lado deles, sabe? Porque tem muitas queixas, né, contra eles. Eles também têm uma queixa dos carros pequenos, assim, porque como eles estão muitas horas nesse volante, então às vezes os carros pequenos também não respeitam tanto, né? Então nós estamos todos aprendendo. Por isso que aquela questão de a gente botar a culpa em alguém, não precisamos fazer isso. Claro. Estamos todos nos adaptando ainda com tudo isso, A questão é respeito. A questão é respeito. Respeito, isso aí, meninas. A gente agradece muito, Neuza, a sua presença aqui. O bate-papo está ótimo, mas é uma pena que o nosso programa tem um tempo para terminar. E a conversa dela está terminando. Quero agradecer muito a Ana, que veio hoje para o estúdio aqui com a gente, a Carol. Obrigada. E a você, Neuza, pela participação, pelos bons conselhos, pela boa conversa. Eu que agradeço. O Conversa Delas volta sexta-feira que vem. Um bom fim de semana a todos e a todas. Até mais.